Fala galera, beleza? Passando aqui rapidinho só para agradecer a todos vocês que fizeram parte dessa jornada. Ao todo, foram 2 anos produzindo essa série de Alita, 3 na verdade, se for considerar que entre o primeiro e o segundo vídeo se passou 1 ano. Já que, na verdade, nem era pra isso ser uma série, era só um vídeo resumindo o primeiro volume. Mas que vocês gostaram tanto que acabei fazendo mais uns 150 vídeos desde então. E era pra ter mais até, mas... como já expliquei no último vídeo, esses 2 últimos volumes preferi não fazer por capítulo. Enfim, muito obrigado a todos. Só com o apoio e carinho de vocês isso foi possível. Porque realmente deu muito trabalho e enfim está finalizado. Aprendi muito fazendo esses vídeos também, além de ter adorado fazer. Então irei sim dar continuidade no Mars Chronicle e Gun Gaiden, e até mesmo Ashen Victor, que embora não esteja diretamente ligado, faz parte do mesmo universo. Mas quero também dar uma variada no conteúdo do canal, então talvez eu fique um tempo sem trazer Alita, enquanto eu trago outras obras, que espero que gostem também. Enfim, muito obrigado a todos e bora pro vídeo. Battle Angel Alita Gun Last Order, volume 19, capítulo 116, A Jornada de Gali, parte 10. O capítulo começa com o reator nuclear da base militar do Sunflower Garden se rompendo. Um enorme clarão de luz toma conta de tudo, cegando a todos ao redor. Instantaneamente, todos os arredores entram em chamas, e uma enorme explosão nuclear surge no local, a quilômetros atrás de onde estava o carro de Fogia. Ele a observa pelo retrovisor, já sabendo do que se tratava, por ter visto a explosão do reator nuclear no trem de mercenários onde conheceu a Gali. Rivette se assusta ao ver o que fizeram com o reator, e Ido se desespera, gritando por Kaina. Mas Fogia não para. Até que chegam as Colinas Gêmeas, que fica a 10 km da Fazenda 21, onde deveriam se encontrar com Kaina. Fogia vê algo se aproximando nos binóculos, e Ido pergunta se é a Kaina. Mas com uma expressão bem séria e preocupada, Fogia diz que não. Logo, aquele ciborgue chega até eles com o que restou de Kaina em sua mão, e Fogia já se prepara para atirar nele, mas hesita quando Ido grita por Kaina. E a cabeça restante da irmã recita novamente aquelas palavras, que precisa alimentar os... Antes de terminar sua frase, ela cai já sem vida, deixando suavemente o corpo de Kaina no chão. Ido e Fogia choram desesperados ao vê-la. E após um tempo, eles dois e até mesmo Rivette a enterram, criando um túmulo improvisado com galhos e pedras, e sua bandana de enfermeira pendurada como uma bandeira. Passaram-se 3 dias. Eles estavam na cidade do Barjack, presos. Fogia grita incansavelmente para que os soltem, tentando convencê-los de que são inocentes. Mas Ido, já completamente sem esperanças, diz que é inútil, que eles são bodes expiatórios. E Fogia se lamenta, pois mal sobreviveram ao ataque e agora isso, se perguntando como poderá encarar Kaina no pós-vida. Nos é mostrado que logo após o que aconteceu no Sunflower Garden, eles foram até a cidade do Barjack procurar ajuda, mas foram detidos e interrogados pelo conselho da cidade, assim descobrindo que foi tudo causado pelo Steed. Mas ele responde apenas que queria justiça pela sua filha e o marido dela, e questiona Ido se eles acham que têm permissão para tudo apenas por serem salemitas, afirmando que alguém deve mostrar a eles que os homens da superfície não são gado e nem covardes. Com essas palavras, o conselho pergunta se ele tem provas de que Ido é o Nova, e Rivette interrompe, afirmando que sim, que Ido é o Grande Nova, o último colonizador, que foi o seu controle remoto que lhe disse isso. Mas, claramente, o conselho nega essa evidência. Então Fogia decide mostrar o disco que Kaina lhe deu, tendo a certeza de que isso vai esclarecer definitivamente essas falsas acusações. Assim, eles assistem, e veem aquela gravação que Ido deixou para Gali, que vimos anteriormente, o que incomoda Fogia por serem tão íntimos, sem saber da real relação que tinham. Mas aliviado pelas palavras de Ido se referindo a Nova como outra pessoa, tendo a certeza de que essa prova será o suficiente. Ido apenas agradece, aliviado também por não ser o Nova, mas o conselho não aprova isso como uma prova definitiva, por ser apenas uma conversa consigo mesmo, que é besteira, podendo ser apenas uma charada, algo que o Nova faria.
o que deixa Fujiya em choque por ter sido o disco que Kaina deu sua vida para entregá-lo. Fujiya se lamenta, quase chorando, até que, após a gravação de Ido para Gali, começa uma gravação da Kaina, o surpreendendo. No vídeo, ela diz que não queria que Ido visse isso, mas como as coisas estão ficando estranhas, com a aparição de Fujiya meses depois da Gali, e Rivette o chamando de Nova, decidiu gravar isso para caso de emergência. Kaina gravou isso um dia antes do ataque causado pelo Steed. Ela diz de cara que se assistindo isso, Ido a deixaria para ir atrás de Gali, o que o deixa muito mal, por saber que no fim seria verdade. Mas completa dizendo que é uma garota má, que mesmo nesse momento está pensando somente em si mesma. Porém, mesmo achando que ele mais sofreria recuperando as memórias, seria ele mesmo. E diz que mesmo que recupere, mesmo que seu cérebro seja um chip, ele é ele, e ela estará sempre ao seu lado, dando tudo de si. O vídeo termina com o disco saindo do aparelho, e Ido sorri pelas palavras de Kaina. Fujiya chora emocionado e se pergunta o que ele pensa sobre isso, se recuperou suas memórias, e que tipo de relacionamento ele tinha com Gali, ficando com ciúmes por pensar ser um relacionamento amoroso, e se considerando um fracote e perdedor se perguntar. Porém, seus pensamentos são interrompidos quando um dos conselheiros da cidade cita o assassinato de mais de 400 aldeões, contaminação de terras agrícolas e canais ao redor da Fazenda 21, pela explosão de um reator nuclear. E até a cidade do Barjack perdeu muito com isso, então não podem deixar isso passar, mesmo que tenha sido por uma causa justa, de acordo com o Steed. Porém, na cidade do Barjack não há leis para julgar um crime como esse. Então, até que uma punição seja decidida, Steed ficará detido, e seus bens da Companhia do Deserto confiscados. O conselho completa que se Rivette não tivesse tornado públicas suas ideias, teria sido diferente, e irão colocá-lo em um hospício. Rivette tenta lutar contra os militares, que o levam embora, e termina dizendo para Ido e Fujiya que sua sentença será a morte por fuzilamento em 2 dias. E o motivo será levado a sério pelo conselho. E encerram a sessão, assim já imobilizando Fujiya por questioná-los. De volta ao presente, Fujiya estava tentando quebrar as grades enquanto se lamentava por eles serem as vítimas ali, e Ido comenta que estão os punindo como se fossem da gangue do Nova, o que Fujiya completa, afirmando que Nova está morto. Ido diz que enquanto houverem pessoas que adoram ou que odeiam o Nova, haverão incidentes como o da Fazenda 21, e isso é o que o conselho da cidade do Barjack teme. Fujiya questiona se Ido concorda com isso, que lhe responde ser algo imperdoável, que ele não ser o Nova não significa que o Nova está morto, e pensando sobre isso ele não pode morrer em paz. E o capítulo termina com Fujiya afirmando para si mesmo que não morrerá enquanto não encontrar a Gali. Capítulo 117 A Jornada de Gali, parte 11. O capítulo começa com um grito de Fujiya chamando a atenção de um guarda pelo suicídio de Ido. Fujiya diz que assim que tirou os olhos de Ido, ele se enforcou com um pano, e pede para retirar logo o corpo. Mas o guarda não cai nessa história, e joga um cigarro aceso no pescoço de Ido, que adentra em suas roupas, o fazendo gritar de dor pela queimadura. E o guarda apenas ri do plano, e dá um choque em Fujiya com um bastão elétrico, o mandando não subestimar os outros, pois seu plano era muito óbvio. E comenta que serão executados no dia seguinte, explicando que o método é fuzilamento, pois outros métodos não funcionam bem com ciborgues, além de custarem muito tempo e dinheiro. Então, eventualmente, foi adotada a execução por fuzilamento, e mostra a bala de 12mm esfregando em seu rosto para amedrontá-lo, que é capaz de matar até mesmo ciborgues blindados com uma calibre 50. Dizendo que não importa o quão duro seja o seu crânio, explodirá como um balão de água, o mandando imaginar a cena e aguardar pelo momento de sua morte, enquanto se arrepende de seus pecados. Ido diz que são inocentes, mas o guarda responde que todos os criminosos dizem isso, e é algo decidido pelos superiores. Sendo culpados ou não, apenas fazem o seu trabalho. Nesse momento, um carrasco passa com um ciborgue acorrentado, que seria executado, e o guarda diz para esperarem mais um pouco, que eles serão os próximos, e sai do local. Fujiya tenta novamente quebrar as barras das grades, vendo que o sistema deles é muito eficiente, e pensa sobre o campo de execução ser fechado, que ao ser arrastado para lá será o fim, e se tiverem uma chance será no momento que o carcereiro abrir a cela com a chave. E esse momento logo chega, e Fujiya tenta atacá-lo, mas hesita.
Um tempo depois, o guarda retorna à cela deles com 2 carrascos e percebe que eles fugiram. Ido e Fugia saem da cadeia por um alçapão no chão, acompanhado de um garotinho que os libertou e os leva até um carro com um homem mais velho que lhes entrega o carro, dando um óculos novo para Ido também. Ele agradece, mas pergunta por que arriscam tanto assim por eles. E o homem responde que Ido o salvou também, que Ido nunca abandonou os pobres, não importa o que houvesse, e essa é a forma deles retribuir. Mas são interrompidos quando os guardas os encontram. Fugia parte acelerando o carro. O homem lhes manda seguir em frente até a rua principal, que a rua vai estar cheia, mas eles não devem se preocupar com isso. E abre a caçamba de um caminhão, que derruba vários barris cheios em cima dos guardas, os atrasando. Mais à frente, Fugia ficou preso no trânsito, em meio a uma carroça puxada por um jegue, e pede ao senhorzinho em cima para sair da frente, que apenas sorri para eles. Os guardas logo os alcançam, e eles pensam em sair do carro e correr, mas uma boiada passa ali na hora, atrasando os guardas novamente, os arrastando para longe dali. Fugia fica confuso com isso, e outro senhor numa carroça atrás deles o manda não se preocupar, que não deixarão os carcereiros os pegarem. Um comerciante próximo dali vai até Ido lhes entregar um par de botas para a viagem para cada um, sem cobrar nada. E logo várias pessoas da cidade lhes dão suprimentos também, por Ido sempre tê-los ajudado, enchendo a caçamba do carro com tudo o que precisam para a viagem. Até mesmo as pessoas que não tinham nada aparecem para idolatrá-lo como seu herói. E eles agradecem e partem dali seguindo em frente. Até que eles passam por um posto de controle na saída da cidade, e Fugia já fica amedrontado com o guarda. Mas até mesmo ele já tinha sido ajudado por Ido e libera sua passagem, ficando aliviados ao finalmente saírem da cidade. Fugia comenta que achava Ido inútil, mas foram salvos por sua benevolência. E completa que suas ações até hoje não foram por nada. Ido concorda. E o capítulo termina com eles partindo em alta velocidade pelo deserto, dizendo que não foram inúteis de jeito nenhum. Capítulo 118. A Jornada de Gali, parte 2. O capítulo começa com Ido e Fugia na estalagem de granito de Nova, procurando por pistas de Gali, mas não encontram nada por estar tudo inundado. Ido comenta que pensou haver vestígios ali, mas parece que ninguém vai lá há pelo menos um ano. E Fugia pergunta se ele se lembrou de algo. Ido diz que não, que se lembra dele ter fugido dali com Kaina, mas nada antes disso. E fazem 3 anos que deixou a estalagem, bem antes da Gali reencontrá-lo. Fugia pergunta se bater em sua cabeça o ajudaria a voltar suas memórias, mas ele responde que acha que não, que se seu eu anterior apagou as memórias ao entender a estrutura do chip cerebral, não existem possibilidades de restauração. Fugia entende e se questiona se Nova está morto ou vivo. E Ido acha que está vivo, que isso não é nem sua intuição, é o que ele deseja, que Nova está vivo e fugiu para algum lugar. Então Gali foi atrás dele e por isso não voltou. E Fugia se anima ao finalmente pensar nessa possibilidade, mas Ido se lamenta, desejando fazê-lo pagar por brincar com a vida das pessoas, se ele ainda estiver vivo. Um tempo depois, já no deserto novamente, o carro que estavam pega fogo, e Fugia reconhece que não conseguirá consertá-lo. Eles agradecem ao carro e partem, seguindo viagem a pé, até que chegam a um pequeno vilarejo em torno de uma fonte de água em meio ao deserto, e se alojam em uma tenda lá para comer e pensar no que fazer. Até que na TV lá dentro é anunciado notícias do Motorball no Grand Prix, através do canal do Vector, e as imagens de mais de 12 anos atrás de Gali no Motorball são transmitidas, se referindo como o Anjo da Morte, que está de volta. Fugia chega a cuspir sua comida em Ido, surpreso com a notícia, e pergunta ao rapaz lá na tenda o que é isso, que lhe diz ser um programa da TV da cidade da sucata, e pergunta se são amigos daquela jogadora. Na transmissão de Vector é retransmitido da TV Combate no Zot, e que nessa noite no espaço terá início as finais do Zot, com o destino de Zalem e da Sucatópole em jogo. E Fugia tem certeza dessa vez, que essa é a Gali, e chama Ido para irem logo para Sucatópole. Mais tarde naquela noite, acampando em volta a uma fogueira, Ido pergunta sobre o espaço citado na transmissão do Zot, sobre o que isso significa, se não são palavras exageradas. Fugia, bem confiante, responde que descobrirão isso se forem para a cidade da sucata.
Ido pergunta que tipo de garota é a Gali, o que ela tem que o fez se apaixonar. E Fujiya pensa sobre isso, relembrando de todos os momentos que tiveram juntos. Mas um clarão ilumina o céu, os interrompendo. Eles não sabiam ainda, mas era a explosão gerada por Don Fua que fez a noite se tornar dia. E o capítulo termina com eles se dando conta de que realmente tem algo acontecendo no espaço. Capítulo 119. A Jornada de Gali, parte 13. O capítulo começa com Ido e Fujiya naquele caminhão que vimos após o que rola com a cúpula. A caminho da Sucatópole, eles passam por escombros de prédios que foram arremessados até o meio do deserto, vendo como a explosão gerada pela queda de Zalem foi terrível. Em pouco tempo, eles chegam aos arredores da cidade da Sucata, agora conectada a Zalem, que estava lotada de refugiados que fugiram do continente depois que a eletricidade acabou e a parede hídrica parou de funcionar. Koyomi estava pendurada por uma barra de ferro nos destroços de um prédio e acaba escorregando, mas Fujiya aparece no momento exato, pegando sua mão e a salva. Ela se apresenta e pergunta se estão procurando por Gali, e diz que talvez Cal saiba de algo, e logo eles vão ao seu encontro. Eles chegam ao prédio da Companhia Vector, que se tornou um campo de refugiados, após evitar a destruição devido à sua construção sólida. Lá eles encontram o pai da Koyomi, que corre até Ido chorando de felicidade por ele estar vivo, e se apresenta como Walsh, o dono do bar Kansas. Até o momento não sabíamos o nome dele. Koyomi o repreende por sair na rua, e Walsh diz que Ido trocou suas fraldas, mas ela bate nele dizendo que ele está bêbado. Um tempo depois, Caos aparece ali e cumprimenta Fujiya, pegando em sua mão mecânica, e imediatamente sua psicometria é ativada, e Caos percebe que todos ali estão ligados a Gali de alguma forma. Fujiya pergunta se ele também a conhece, e Caos vai direto ao ponto, revelando que Gali realmente está no espaço, espantando os dois com a notícia. Fujiya se debruça com a decepção, por não saber como poderão ir ao espaço encontrá-la, e Caos decide explicá-lo a história completa. E após isso comenta que a cidade está um caos devido à queda de Zalem, que destruiu boa parte dos prédios. E surgiram revoltas devido à destruição das fábricas, pois os tremores de Zalem deixam cidadãos apreensivos. E então, antes que seja tarde, ele vai a Zalem resolver algumas coisas, e depois para Geru. Eles perguntam como Caos vai para Zalem, que explica que usarão um teleférico improvisado que já começaram a construir, e todos se voluntariam a ir também. Um tempo depois, Fujiya estava ajudando na construção do teleférico, quando acontece um deslizamento inesperado, o fazendo se perguntar se é possível construir um teleférico ali. E enquanto isso, o Ido estava tratando as pernas do pai da Koyomi, que foram esmagadas no ataque de Den, vendo que o tratamento que lhe deram foi bem ruim, que as juntas estão causando necrose, podendo até mesmo afetar as funções do intestino. E Walsh comenta sobre ter sido divertida aquela época com Gali, Ido, Gonzo e os guerreiros caçadores, mas para de falar ao gritar de dor quando Ido força suas pernas. E Ido para, mas Walsh lhe diz para não se preocupar com ele, que o mais importante é dar um recado dele para Gali quando a encontrar, e lhe conta sobre as coisas ruins que disse para ela na última vez que se viram, após o ataque principal do Zapan com o corpo Berserker, e diz que esse é o único arrependimento que ele tem na vida. Mas Ido lhe manda desculpar-se com ela pessoalmente, e Walsh diz que é impossível, e Ido diz que vai lhe falar uma coisa, mas não nos é mostrado. E a cena corta para o escritório de Vector, com ele ao telefone mobilizando equipes para resolver os problemas pela cidade. E logo desliga, perguntando a Cal se ele vai levar Fujiya e Ido para Zalem, que diz que sim, que serão úteis para convencer a Gali, pois ele não pode falhar de forma alguma em garantir as negociações com os grandes poderes do espaço. E Vector comenta que até mesmo lá estão tendo problemas, e espera um bom presente de sua parte. Ao amanhecer do próximo dia, Koyomi estava cabisbaixa, abraçando seu cachorro Chaves, se perguntando o que ela faz, até que seu pai aparece ali, comentando que ela acordou cedo.
e ela vê que ele está com pernas de esteira agora, como as rodas de um tanque. E ele agradece a Ido, dizendo que essas pernas são um sonho de todo homem. Ela acha estranho ele não estar fedendo a álcool. O Walsh percebe que ela está triste, e quando ia dizer o porquê, é interrompida por um homem, a parabenizando pela viagem, a mandando ir e tirar muitas fotos de Zalem. E seu pai confirma que é uma grande chance de ficar famosa. Ela hesita, mas Caos aparece no exato momento, dizendo que é a prova que ela vá para coletar informações, mas não permite que Chaves vá junto, pois odeia cães. E ela chora o abraçando, pois não pode deixar Chaves sozinho. E o Walsh concorda, consolando, e promete cuidar dele para ela. E lhe manda ir ver o mundo lá fora sem se preocupar, o que ela não tem certeza se pode mesmo confiar nele. E o Walsh lhe conta o que o Ido lhe disse, que ele não deveria se afogar em memórias, mas sim construir um lugar onde todos possam se revigorar. E ele olha para o horizonte reflexivo e determinado, dizendo que vai reconstruir o Bar Kansas. E completa que os mortos não retornam, mas quando Ido e Gali retornarem, haverá mais um lugar para relaxarem. E Koyomi entende, aliviada e feliz pelo seu pai, finalmente conseguindo confiar nele. Uns dias depois, o teleférico ficou pronto, e chegou o dia de ir a Zalem. Toda uma equipe ajudava nos preparativos, enquanto que Koyomi se despedia de Chaves. E seu pai se demonstra preocupado com ela, tentando cuidar dela finalmente, o que a incomoda, mas ela aceita. E o capítulo termina com Fogia lhe aconselhando a pelo menos se despedir dele, e assim ela faz, finalmente com eles partindo para Zalem. Capítulo 120. A jornada de Gali, 14. O capítulo começa com a equipe de incursão a Zalem já no vagão do trem, que caminhava em direção a Zalem, sendo esse finalmente o dia da reconciliação entre Zalem e a Sucatópole. Todos observam a beleza da estrutura colossal de Tipares admirados, principalmente Caos, que estava bem confiante que agora, após um longo tempo, as histórias individuais entre Zalem e a superfície terão um fim. Exceto Ido, que estava bem preocupado e tenso por Nova estar lá. Caos lhe manda estar preparado. Após algumas turbulências no caminho, eles chegam a uma parte mais estável da pilha de escombros, podendo acelerar a subida. E logo conseguem chegar à entrada do tubo de descarte. E Caos acha estranho ninguém ter ido recebê-los, pois até mesmo Marge Mahan sabia que estavam indo, e se pergunta se algo aconteceu. Mas decidem subir mesmo assim, através de um elevador. E enfim, eles adentram a cidade, ficando todos admirados com a visão da cidade. Koyomi se distrai tirando fotos, encantada com a atmosfera futurista. E quando se vira para dizer ao pessoal posar para uma foto, percebe que todos sumiram. Fogia, que andava de olhos fechados para ignorar Zalem, concentrado apenas em ir direto ao espaço, acaba batendo a cabeça em um pilar, e abre os olhos assustado ao perceber que Ido sumiu. E em outro ponto da cidade, Ido também percebe que está sozinho, se perguntando se ficou hipnotizado pela paisagem monótona, para se perder sem ter percebido, e fica com um mau pressentimento, até que ele sente uma movimentação ali perto, e quando vai verificar, encontra um pedaço de pão mordido, com marcas de dente humanos, e distraído com isso não percebe uma mão se aproximando por suas costas. E a cena corta para aquela parte da cidade onde encontrava-se a base do Jinroskoi, que posteriormente foi assumida por Marge. Caos chega lá e se depara com uma refeição ainda pela metade, e ao tocar os objetos, percebe que sua psicometria não está funcionando. E quando vai dizer aos outros para descansarem e depois procurarem por Marge, percebe finalmente que sumiram. E então, vários monitores com a imagem do Nova X gargalhando surge ali, assustando Caos, que percebe que foi descuidado e devia ter ficado em alerta quando ninguém apareceu para recebê-los. Nova X lhe dá as boas-vindas a Zalem e diz que preparou um jogo incrível para ele. E lhe mostra um painel com vários monitores, cada um com um dos membros da equipe de exploração. E diz que quer que ele jogue um jogo de azar, arriscando a vida das pessoas ali mostradas. E chama esse jogo de Xadrez da Morte. E as regras são simples. Ele deve apertar o botão de salvar vidas dentro do tempo limite.
Caos pergunta quem jogaria um jogo tão idiota como esse, e Nova responde que ele também tem a opção de não apertar o botão, lhe deixando ver o que acontece nesse caso. E em poucos segundos, um dos ciborgues que foram com ele explode, morrendo instantaneamente. Caos grita desesperado, perguntando o que ele fez. E Nova explica que quando o botão bomba é pressionado, ou se nenhum botão for pressionado, uma pessoa morre aleatoriamente, e ele está incluso. E por ele ser o jogador, se ele morrer, todos morrem. E completa que restam 8 pessoas, então será 8 rodadas, sendo o mesmo botão. A função salva-vidas e a bomba são 8 para 8, então as chances de cada função ser ativada são de 50%, mas a probabilidade de cada função ser ativada é reduzida a cada botão pressionado. E finaliza iniciando o jogo Xadrez da Morte, com o contador sendo ativado. Caos tenta manter-se calmo, pois tem a psicometria, mas quando toca o tabuleiro se desespera ao perceber que ela não está funcionando. E Nova xi dizendo que ele não pode trapacear, e explica que a psicometria é uma habilidade capaz de ler o biomagnetismo armazenado no campo de ressonância escalar dos materiais. Então o tabuleiro foi desmagnetizado. Caos congela de desespero, sem saber o que fazer, ao ver o tempo se esgotando. E sem mais escolhas, aperta qualquer um dos botões do tabuleiro. E por sorte, foi ativada a função salva-vidas, e ninguém morreu. Nova, vendo como o pânico o deixou esgotado, comenta que isso vai ser bem difícil para ele. E o capítulo termina com Nova dizendo que ainda restam 7 rodadas, e pergunta se podem prosseguir. Capítulo 121. A Jornada de Gali, parte 15. O capítulo começa nos apresentando detalhadamente as regras do Xadrez da Morte criado pelo Nova X. Um tempo já havia se passado, e Caos já havia completado 3 rodadas sem que ninguém morresse. Porém, dos 13 botões restantes, existem 8 bombas e apenas 5 salva-vidas. A chance de sobrevivência é de apenas 38%. E nesse ritmo, se ele tiver sorte e não pressionar nenhuma bomba, na 8ª rodada será 8 bombas para apenas uma salva-vidas, reduzindo as chances de sobrevivência para 11%. Caos vê que é impossível e absurdo, então o Nova X decide lhe dar algumas dicas, e explica que se tentar salvar a todos, as chances de sobrevivência é reduzida, mas ativando as bombas moderadamente, as chances aumentam, ou seja, matando 4 pessoas, ainda restarão 4, e na última rodada, as chances de sobrevivência serão de 56%, podendo salvar as 4 e matar mais uma, ainda restando 3. Porém, como ele não pode escolher as bombas intencionalmente, não será tão fácil. Mas desde que a prioridade seja a sobrevivência, ele não deveria se importar se algumas pessoas morrerem. E essa é a forma mais adequada de encarar esse jogo. Caos, bem aflito, diz que ele solicita uma alteração nas regras. Nova X questiona, e ele diz que ele é o seu único alvo. Então manda parar de envolver outras pessoas em seu jogo assassino, e jogar apenas eles dois, apostando suas vidas, e o chama para duelar. Nova X diz que ele não entendeu, que a melhor parte do Xadrez da Morte é que se aposta a vida de outras pessoas, e também testa a predisposição como líder. E ele, seu filho, que até pouco tempo vivia como andarilho, se tornou líder da superfície, e foi para Azalém. Então precisa testá-lo, por ser o seu pai. E Caos se lamenta, pois ouviu dizer que ele ajudou Gali a ir para Keteris, e achou que ele tinha mudado, e poderiam se ajudar. Mas Nova responde que não sabe nada sobre ter mudado, que suas outras versões de si, como o Porta-Nova e o Supernova, se ajustam ao curso das ações, e geram uma cópia, que mesmo ele sendo apenas mais uma versão do Nova original, que foi morto pelo Jin Roscoe e sua próxima versão levou Gali para Keteris, não significa que mudou, apenas agiu conforme a necessidade. E que sobre a alteração nas regras não pode aceitar sua sugestão, mas pensou em uma alternativa divertida, que ele chama de Botão da Impiedade, que é a visualização de uma bomba, porém uma que alguém morrerá aleatoriamente exceto ele, que é para sua segurança, um botão que evita a morte de todos de uma vez, por impedi-lo de morrer e finalizar o jogo. E então inicia a 4ª rodada. Caos acha isso ridículo, vendo que Nova quer torná-lo um assassino, e passa a analisar as probabilidades de cada uma das funções, vendo que a sobrevivência é maior, mas hesita, pois se ele acabar explodindo a si mesmo, todos morrerão, e ninguém poderia impedir os planos do Nova.
que está aproveitando dos problemas atuais de Kiteris para tornar toda a superfície em sua zona de experiências. Então, não importa o que aconteça, deve impedi-lo de causar por toda a Terra os mesmos horrores da estalagem de granito. Então, deve sobreviver a qualquer custo. E cogita apertar o botão da impiedade, que garantiria que ele e mais 3 pessoas sobrevivessem. Mas logo percebe que seus pensamentos em usar os outros é algo horrível, e volta a analisar os números e as probabilidades. Logo as descartando, pois na vida real, coisas improváveis acontecem, e ele não deveria confiar vidas a tais números. Caos volta a cogitar usar o botão da impiedade, escolhendo a sobrevivência descartando algumas vidas, e se pergunta se hesitar em apertar esse botão significa que ele é um líder imaturo. E num momento de pânico, faltando apenas um segundo, Caos aperta um dos botões, não o da impiedade. E Nova diz que ele o decepcionou, e infelizmente o botão que ele apertou é uma bomba. E então, Ido explode, sobrando apenas suas pernas no local. Desesperando Caos, que entra em choque ao ver que foi logo ele, o pai adotivo da Gali, e queria conversar mais com ele. Caos chora, vendo que mesmo com 42% ele morreu, e se lamenta, pedindo desculpas a ele e a Gali, dizendo que não sabia o que deveria ter feito. Mas Nova ri, dizendo que não se pode fazer nada por alguém que já morreu, e ele deveria olhar pelo lado positivo, que agora a chance de sobrevivência dos outros aumentou. Caos muda sua expressão de lamento para ódio, dizendo que entende que nesse jogo é impossível evitar que alguém morra, e a possibilidade de não haver nenhuma morte era uma armadilha. Caos quebra seu dedo como uma punição pela sua ingenuidade, sendo uma forma de assumir a responsabilidade por tirar a vida de um companheiro, e toma a decisão, convicto de que não há mais por que hesitar. E irá sobreviver a todo custo. Caos já estava prestes a apertar o botão da impiedade, e diz para Nova que a morte de seus companheiros não será em vão, que vai sobreviver e matá-lo. Nova fica feliz ao ver a determinação de seu filho, e inicia a 5ª rodada. Porém, Ido aparece ali onde Nova estava, armado com uma marreta e um outro Nova bem capenga o acompanhando. Caos, vendo no monitor, paralisa e pergunta a Ido se ele não deveria estar morto. E o Nova X vê que aquele atrás do Ido é um Isca Nova, número 84, que o trouxe ali. Ido diz que essa isca o contou tudo, e que Nova está fazendo coisas horríveis com seus clones. O Nova X responde que Isca Nova é uma cópia sua, mas no fim é apenas uma versão inferior, controlada por uma inteligência abaixo da média de uma pessoa comum. E pergunta se alguém tem o direito de reclamar dele realizar vivisecação em si mesmo. Ido viu vários clones do Nova sendo gerados em tubos de ensaio e usado como experiências horripilantes. Ido comenta que hesitou quando as iscas vieram ajudar. Mas quando elas colocaram as roupas de Ido em um deles mesmos, que foi explodido em seu lugar, acreditou. Ido sente muito pelo que fez com aquele clone, mas graças a isso pôde enganá-lo. E Nova X diz que após matar algumas iscas durante a vivificação, percebeu que algumas iscas desgarradas poderiam ter sido geradas em algum lugar, graças ao sistema de imortalidade. Mas não imaginou que elas o desafiariam dessa forma, achando isso profundamente interessante. Ido dá um passo à frente, e Nova lhe manda não se aproximar, pois se apertar um botão atrás dele, todos irão morrer. Mas Ido não liga, e o golpeia com o martelo, acertando também o teclado de seu painel, dilacerando completamente a mão de Nova X. E o capítulo termina com Ido dizendo que ele brincou demais com a vida das pessoas, e o fará se arrepender agora. Capítulo 122. A Jornada de Gali, parte 16. O capítulo começa nos apresentando a árvore genealógica do Dest Nova, que por sinal já tem um vídeo exclusivamente falando sobre isso aqui no canal. Após Ido golpeá-lo, Nova X cai no chão, gritando de dor, e Ido vai para cima dele, e seu clone lhe diz que não deve matá-lo. Ele responde que sabe, que por conta de seu sistema de imortalidade, a estereotomia, outro Nova nasceria, além dos restauradores em seu corpo, que o curarão e até mesmo essas feridas serão regeneradas. Então golpeia em seu tornozelo, dizendo que se for esmagado dessa forma, levará um tempo para se regenerar. Após isso, ele informa Caos, na chamada, que desativou o sistema do xadrez da morte, e reflete que ele é um homem mais cruel do que pensava, e que esse martelo estranhamente faz com que ele se sinta bem, se perguntando se era um ferreiro antes de apagar suas memórias.
Nova cita seu casaco e martelo, algo que ele usava no passado, questionando se ele não perdeu suas memórias. E a Isca diz que foi ele quem lhe deu o casaco. E vendo que Nova já consegue falar, por estar se curando rápido, vai atacá-lo novamente, mas é impedido por Caos, que diz que tem algo a lhe perguntar. E questiona onde estão Marge, as crianças e os Salemitas sobreviventes. Nova responde que após pegar algumas amostras moleculares, as retornou para sua origem na sopa de protoplasma, para serem usadas em experimentos químicos. E Caos chora pela morte de todos, mas Nova diz que ele entendeu errado, que apenas as colocou fora de ação para que não atrapalhassem seus planos. E tendo todas as amostras, podem ser revividos infinitamente, com os corpos, memórias e até mesmo as roupas. Caos, surpreendido, pergunta se seria como a estereotomia, mas Ido interrompe, dizendo que Nova trata as pessoas como se fossem uma fita gravada, e ele é um homem assustador. Não sendo de se espantar que alguém com tais habilidades se torne indiferente entre a vida e morte dos outros. Nova X comenta que parece que seus planos acabam ali, mas sua outra versão, o Supernova, provavelmente irá se aprofundar na pesquisa usando outra abordagem, pois Pudim é lembrança. E pergunta a Ido se ele não quer recuperar suas memórias, o deixando curioso. E Nova X lhe conta que há 17 anos atrás ele foi morto pelo Zapan com um corpo berserker. E ele recolheu seu chip e restos, e recriou o modelo do neurônio usando a teoria dinâmica de Karmatron, e o reconstruiu a partir daquilo. E um backup daquele tempo ainda está armazenado nas nanomáquinas existentes de seu corpo. Ele mostra cápsulas com as nanomáquinas, que programou para reestabelecer suas memórias, de quando ele nasceu em Zalem até a vida que teve junto a Gali e sua morte acidental. Mas Ido friamente diz, e daí? Afirmando que não vai fazer nenhum acordo com ele, e sua vida acaba ali. Mas Nova apenas sorri e coloca as cápsulas na mesa ao lado, dizendo que é um presente para ele, que está livre para tomar ou jogar fora. E completa que ele se gaba por ser um gênio, mas dentro de suas cabeças salemitas tem um chip. E o homem que há mais de 200 anos atrás projetou esse chip que deve ser chamado de gênio. E pergunta a Ido quem ele acha que foi, mas Ido não responde. E Nova diz que o criador do chip foi o próprio Melquisedeque. Ido questiona se Nova está tentando dizer que um computador gigante está controlando a humanidade através dos chips. E Nova surta, dizendo que não dá a mínima para algo tão trivial, que o importante é que o Melquisedeque acumulou uma quantidade de informações que superam a capacidade de qualquer humano. Informações que podem ser chamadas de verdade universal. E além disso, quase ninguém notou a importância desse fato. E se ele conseguisse acessar essas informações, armazenadas no Melquisedeque, a sua dinâmica Karmatron poderia progredir incrivelmente. E a cena corta para momentos depois, com o Nova X criogenado. Depois de prendê-lo em um sistema de suporte à vida, o colocaram em estado de hibernação, assim o mantendo inativo, mas sem o matar para impedir suas infinitas regenerações, criadas pela estereotomia. E esse foi o fim do Nova X. Após isso, usaram a estereotomia para regenerar as pessoas da cidade, mas por ela levar 6 dias para ser completada, usaram os equipamentos MIB para acelerar o processo, assim revivendo Marge e os outros Salemitas. E então, a equipe de incursão a Zalem ia se reunindo aos poucos no parque, enquanto cada vez mais as pessoas saíam das máquinas de regeneração. Inclusive aquele ciborgue que foi explodido no xadrez da morte, por Nova também ter pego suas amostras. E as crianças correm até lá, o chamando de robô, o deixando irritado por isso, assim como Gali, que fazia questão de dizer que era uma ciborgue. Caos e Marge se cumprimentam como os líderes de Zalem e Sucatópole, e ele lhe conta que disseram às garotas que foram colocadas para dormir por Nova, que preferiram manter segredo sobre terem sido mortas. E logo após isso, devido à fadiga, Caos cai desmaiado e dorme por 3 dias. Após isso, houve uma festa de boas-vindas a Zalem. Todos comemoraram felizes, exceto por Ido, que passava por uma crise existencial, isolado num canto na parte de baixo da cidade, onde ficavam as bobinas do Abaddon. E Fogia vai até ele lhe dar uma cerveja, e diz que conseguiram, propondo um brinde para que a alma da Kaina possa descansar em paz. Kaina e todas as pessoas que Nova fez sofrer. E após o brinde, Fogia lhe pergunta o que farão agora. Ido responde que Marge pediu para ele ficar em Zalem e ajudar na reconstrução, o que Fogia acha uma boa ideia, por ser sua terra natal, o que Ido concorda, e logo vê que a luz está voltando na superfície.
e comenta que os irmãos escoceses que foram com eles na incursão conseguiram restaurar o fornecimento de energia que vem de Zalem. Fogia lhe diz que desde que Caos acordou, está dizendo que irá para Geru no dia seguinte. E ele vai para o espaço também, pois Gali está esperando por ele. E o cumprimenta, afirmando que mesmo que se separem ali, serão amigos para sempre. Ido concorda, e Fogia se vai, mas fica pensativo sobre tudo isso. Então ele pega as cápsulas com suas memórias que Nova lhe deu e leva para Caos analisar com sua psicometria, que não encontra nada normal, parecendo ser exatamente o que Nova disse. Nanomáquinas que irão se desfazer dentro de seu corpo após tomá-las, mas o aconselha a jogá-las fora, por não saber se possuem efeitos colaterais ou se são algum tipo de armadilha. E Ido pensa sobre as palavras de Kaina, o chamando de gentil, tendo a certeza de que aquilo foi uma personalidade que criou para ficar o mais próximo possível dela. Mas não importa o quão bom ele tenha sido, aquele não era o seu verdadeiro eu, que seu verdadeiro eu é mais sombrio, pois, quando estava punindo Nova, sentiu excitação e prazer repulsivo, que ele é um homem capaz de sentir uma coisa daquelas. Mas então se lembra das últimas palavras dela, o mandando não desistir, por mais cruel que seja a verdade. E finalmente toma sua decisão, e dá adeus a Kaina, afirmando para si mesmo que mesmo que aquela seja sua verdadeira natureza, e quer evitá-la, vai recuperar quem realmente é, e nunca a esquecerá. Ido toma as cápsulas com um gole de cerveja, e desmaia imediatamente, recuperando todas as suas memórias, desde o momento de seu nascimento. No dia seguinte, no elevador orbital em frente ao portão de embarque, todos já estavam se reunindo para ir a Keteris, e se despedindo dos que ficarão em Tipares. Até que Ido chega ali, já com as malas prontas, dizendo que também vai, e quer presenciar o reencontro de Fogia com Gali. E o capítulo termina com todos já reunidos, prontos para irem a Keteris. Capítulo 123. A Jornada de Gali, parte 17. O capítulo começa nos mostrando a cidade de Geru. No topo do elevador orbital está nossa equipe de incursão, que acabara de chegar em Keteris. E se deparam com uma tremenda bagunça, com os robôs do asilo movimentando coisas para todo lado, como se estivessem em construção. Logo, eles partem explorando o local por entre as vigas, e Caos se sente mal pelo ar rarefeito, enquanto Kikoyomi vai na frente, se divertindo com a baixa gravidade. Até que se depara com uma pessoa mais à frente, que questiona o que há com eles, e se vieram da superfície, dizendo que isso é problemático. Caos pede para falar com o líder da cidade, mas ele diz que para seu próprio bem devem retornar, pois Keteris não é mais uma cidade de humanos. É uma cidade governada por um robô nobre. E aqui descobrimos que já se passaram meses, com ele contando que durante as finais do Zot, a tirania de Anbad foi exposta, e uma rebelião começou. E a imagem dos Keterianos como habitantes da cidade ideal deixou de existir. E quando o vandalismo generalizado alcançou as instalações de suporte à vida, de repente um incontável número de robôs apareceu e acabou com a revolta. E quando retomaram o juízo, ou seja, o sistema unânime foi religado, ficaram envergonhados de seus atos, e reconheceram sua incapacidade de governar. Se delegaram a soberania de Landa Nanan, o rei dos robôs. Marge pergunta se ainda assim estão bem com isso, e ele responde admirado que tudo o que precisam é garantido pela constante manutenção dos robôs. E é estranho que até agora tenham ignorado a existência dele, e glorifica os robôs, desejando tudo de bom a seus súditos. Caos então pede para deixá-lo encontrar-se com Landa Nanan, e ele responde que por isso disse que é problemático. Nesse momento, um robozinho chega ali reclamando, e o repreende. Ele pede desculpas, mas o robô bate em seu rosto com uma hélice saindo de sua cabeça, e Fogia o despedaça com um tapa. Esse homem o questiona, e Fogia responde que não pôde apenas ficar observando. Nesse momento, dezenas de robôs pequenos o cercam, e vendo que é improvável que isso termine pacificamente, todos se preparam para o confronto. Porém, assim que saca sua katana, Caos percebe que não consegue ler nada nela, pois ela estava acoplada no corpo daquele ciborgue que foi explodido no xadrez da morte. E quando ela foi regenerada junto com ele, perdeu toda a informação biomagnética, se tornando inútil para a psicometria. E Caos fica exausto imediatamente. E logo eles são completamente encurralados, quando robôs grandes chegam. Os irmãos escoceses tentam dialogar, mas Ido e Marge mandam bater em retirada de volta ao portão do elevador orbital. Porém, a quantidade de robôs só aumentava, impedindo sua fuga.
Fugia pega Koyomi nos braços e sai dali, abrindo caminho, escalando os robôs. Ela grita pela Marge e Ido, mandando Fugia não fugir e lutar se for homem de verdade, o que o distrai. Ele se vira para reclamar que é por causa dela que está fugindo, e não percebe que caminhou para uma viga armadilha que 2 pequenos robôs assoltam, e eles caem no precipício. Porém, antes de bater no chão, algo agarra a mão de Fugia, amortecendo sua queda. Eles tentam entender o que se passou, quando notam pegadas se aproximando, junto de uma voz, dizendo que chegaram em uma hora ruim. Que de início pensam ser um fantasma, mas ela desativa a camuflagem óptica, se revelando ser alguém usando um traje das tropas furtivas de Enbad. E em seguida remove o traje, revelando se tratar da Henrei, a ex-namorada do Ping-Wu. Enquanto caminhava por dentro dos dutos e caminhos eternos de Keteris, ela lhes conta que quando foi até Keteris buscar seu tio, o golpe de estado dos robôs aconteceu, e ela não pôde voltar. Fugia se assusta ao ver robôs ali, mas Rei diz que está tudo bem, que são servos do antigo rei Landananan, que foi exilado. Logo, eles chegam a um centro de controle com um módulo, onde descobrimos que Yanni é o seu tio. Ela lamenta por não ter conseguido uma nave, e ele diz que era impossível, e pergunta quem são essas pessoas que a acompanham. Rei diz que os encontraram lá em cima, e após alguns momentos enquanto tomavam café, Fugia revela que veio da superfície atrás de Gali, e pergunta se Yanni sabe seu paradeiro. Mas ele responde que o caos das finais os separou, com a transformação da cúpula em cebola indo para longe, e após isso não sabe o que houve com ela, comentando que com sua força até mesmo o caos em Keteris teria se resolvido rapidamente. Yanni lhes mostra o protótipo do Landananan, afirmando que os métodos atual do Rei Hekaton irão causar ressentimento humano, e os robôs serão varridos rapidamente. Mas se o ajudarem a reestabelecerem Landananan, reassumindo o trono, promete ajudar-lhes a encontrar a Gali. Yanni explica que Landananan foi destruído por um ataque sorrateiro, mas ele conseguiu recuperar seu chip cerebral e consertá-lo, embora nesse pequeno corpo sucateado. Rei pergunta a Derossi se podem usar aquilo, que lhe responde faltar apenas os ajustes finais. E Yanni vai até outra sala, onde havia algo parecido com uma arma de reator, comentando que foi bom terem terminado aquilo apenas com o que tinham em mãos, mas que essa coisa usa uma grande quantidade de energia elétrica, então se usarem isso serão encontrados pelos robôs lá fora. Então não haverá volta. Koyomi pede para que lhe explique de forma simples, e Rei diz que, resumindo, irão invadir o castelo do rei dos robôs. Yanni comenta com Derossi que Fugia poderia saber algo sobre Gali, e Fugia, todo animado, diz que depois de ouvir isso vai ajudá-los também. E a cena corta para uma base dos robôs, com o restante da equipe de incursão aprisionados, sendo levados até um local misterioso. Caos estava congelando, e Ido, vendo os sintomas de hipotermia, manda o ciborgue aquecê-lo com seu reator. Após um tempo de caminhada, eles chegam à incubadora, e um robô informa que capturaram os intrusos. E aqui vemos Elf e Zeolf, ainda vivas e com seus corpos restaurados, escoradas como servas num grande robô com o número 100 gravado em si. Elas perguntam o que farão com os intrusos, pedindo por pena de morte. E esse grande robô se apresenta como o grande rei dos robôs, Hekaton. E o capítulo termina nos revelando que esse rei tirano, que aplicou o golpe de estado em Landananan, é o Deckman Sen da Gali, que ordena que ajoelhem-se e peçam misericórdia. Capítulo 124. Fase final. A jornada de Gali 18. O capítulo começa com Marge e Ido lá na base do rei Hekaton, se questionando por que apenas eles foram libertados, chegando à conclusão que é por conta dos chips cerebrais, que fez com que os considerem robôs. Elf e Zeolf reclamam por não haver pena de morte, e Ido pergunta ao Sen por que está fazendo essas coisas. Marge completa, perguntando se ele não deveria ter ido ao espaço com Gali, e por que dele estar brincando de rei num lugar como esse. O Sen responde que mesmo nesse momento está sendo fiel à sua mestra Gali, que está esperando seu retorno. E nos é mostrado as memórias de Sen, que Gali disse para Arthur Farwell tê-lo dado ordens antes das finais. Gali foi até o Sen com a caixa P contendo o cérebro da Law, dizendo que tem um pedido a ele. Ela lhe diz que o inimigo que vai enfrentar é poderoso como nenhum outro que já enfrentou, e que não há garantias de que ela volte. Então lhe pede para regenerar a Law a partir do cérebro na caixa P. O Sen lhe lembra que a Law não se lembrará de nada sobre ela, perguntando por que ela iria tão longe.
E Gali suspira, respondendo que o seu eu atual fez muitas promessas a muitas pessoas, e pegou coisas emprestadas e perdeu a chance de devolvê-las. Desejos foram-lhe confiados, e sua batalha é para cumprir aquelas promessas uma por uma. E a situação da Lou também é uma de suas promessas. Sen lhe pergunta o que fazer com seu cérebro orgânico na incubadora, deixando Gali surpresa por ele saber. Ela suspira hesitante e responde: dentro de seu eu atual, existe apenas uma promessa que provavelmente não poderá cumprir, a mais importante de todas. Se ela puder ser cumprida... A conversa do Sen com Ido e Marge é interrompida quando Fogia invade o local, colocando tudo abaixo, derrubando os robôs guardas, enquanto grita que veio salvar o professor. Vários robôs partem para cima dele, perguntando o que humanos insignificantes podem fazer. E Fogia responde que quanto a isso, eles têm uma poderosa ajuda, e conta com ele, o pequeno. Algo sai de suas costas, derrotando a todos os robôs rapidamente, sem que ninguém pudesse ver. E ele reclama por ser chamado de pequeno, parando em cima de um dos robôs, revelando ser o Seshes, no corpo de bonequinha da interface interativa. Que, embora sem poder, ainda tem o Panzerkunst, sendo acima da média dos humanos ou robôs. Seshes diz que da próxima vez acabará com ele, o que o assusta. Mas Seshes diz que Gali com certeza está viva, o fazendo pensar sobre o número 6 em sua testa, se perguntando se ele é aquela mulher que arrancou seu braço. Mas logo deixa isso de lado, pois para procurar por Gali não se importa de perder um braço. O Rei Hecaton, ou o Sen, comenta sobre fazer tempo que eles não se veem, e que Seshes encolheu nesse tempo. E Seshes responde que eles continuam idiotas como sempre, questionando as gêmeas se estavam vadiando esse tempo todo. Elphys e Wolf respondem que elas não têm ambições e ideais, que ajudaram o Sen a construir um império robô porque era divertido, e o atacam, lhe mandando se juntar a elas, que irão recebê-lo como uma boneca. Porém, Seshes expande seu corpo, se tornando uma esfera gigante, e aplica seu soco expansivo, derrotando as gêmeas e todos os robôs em volta num único golpe. E Annie comenta que esse novo corpo de Seshes, embora seja pequeno, ainda é um corpo Fitzroy. E ele reclama por estar pequeno, mas Yanni rebate, dizendo que se ele ficasse agitado com o corpo completo, sem as barreiras da cúpula, poderia destruir toda Keteris. E vai até as gêmeas desmaiadas, dizendo que mesmo tendo sido ele a construir seus corpos, irá puni-las severamente, pois se tornaram más. Rapidamente, Ido, Marge e Ray chegam até o Sen e o confrontam. E Ray lhe mostra o Landananan, que solicita ao Sen a renúncia do trono. Fogia lhe manda contar tudo o que sabe sobre Gali. E o Sen trava. Ido pede para esperarem, que ele teve uma ideia. 3 meses se passaram. O Sen agora estava acoplado a um painel de controle, preparando tanques de DNA para algo. E agradece ao Ido, pois sem sua intervenção teria sido desmontado. Ido apenas sorri, dizendo que está tudo bem. Mas a verdade é que após a revolta, enquanto as ações de Anbad vinham à tona, a existência da incubadora se tornou conhecida pelo governo orbital da Terra, que planejou apagá-la da história, e até mesmo Landananan não se opôs. E em pânico pelo cérebro da Gali estar na incubadora, o Sen conseguiu o apoio das gêmeas, que destruíram Landananan num golpe de estado, tomando o controle de Keteris com o Unânime. Agora, a tranquilidade retornou a Keteris, mas ainda restavam muitos problemas a se resolver. Caos e Marge foram à Lua negociar em uma conferência da Federação Orbital da Terra. Ido pergunta sobre o Fogia, e o Sen lhe mostra uma câmera à frente de um tanque, dizendo que ele já está lá há 6 dias. Lou, que já havia sido revivida, vai até ele lhe dar um peixe. E Fogia pergunta se ela já se acostumou àquele lugar. Ela diz que com a maior parte sim, mas a única coisa que se lembra é de alguém chamando por seu nome, gentilmente. E ele insiste, perguntando como era dentro do tanque, mas ela também não se lembra. Nesse momento, um comando de voz é ativado no tanque, agradecendo por usarem a bioimpressora da BioVervre, aquela mesma do Pissarro, de Vênus. E o tanque termina o processo final. E Fogia se levanta ansioso para observar. É dito pelo tanque que as reações vitais estão normais, e então o tanque se abre, revelando a Gali, uma nova Gali, completamente humana agora, tanto corpo quanto cérebro. E vemos também a Gali Android, que está viva em algum lugar, que consegue sentir e observar pelo Fata Morgana o renascimento dela mesma como humana. E diz para si mesma que dentro do seu eu atual existe apenas uma promessa, que muito provavelmente não poderá cumprir, a mais importante de todas. E se ela pudesse ser cumprida, queria que fosse ela mesma a cumpri-la, ao invés da Gali humana.
Gali queria esquecer as batalhas e ser feliz. Foi isso que ela contou ao Sen. A Gali humana não se lembra de nada do que aconteceu após sua morte pelo boneco-bomba do Nova, mas se lembra de Ido e Fogia. Ela estava finalmente feliz, ao lado das pessoas que ama. Ido parabeniza o casal, e o Sen cai em lágrimas, tendo cumprido sua missão, mas se lamentando, pois sua verdadeira mestra, a Gali Android, está vagando sozinha em algum lugar nesse momento. Ido também se pergunta onde a outra Gali está. E a cena corta para o planeta Marte. Em meio a uma forte tempestade, surge a silhueta de uma pessoa. E o capítulo termina nos revelando que essa pessoa é a Gali, finalmente retornando ao seu planeta natal, após 200 anos desde que foi destruída e perdeu suas memórias ao cair na Terra. Finalizando assim, o capítulo 124, o volume 19 e também o mangá de Battle Angel Alita Gun Last Order, que se encerra com a seguinte mensagem. A Gali de carne revivida pelo tanque de cultura é abraçada por Fogia e obtém um futuro quieto. Por outro lado, a Gali com chip cerebral, procurando pela verdade do passado, pousou no planeta Marte em guerra. Será que o destino final que ela sofreu tanto para chegar é mesmo a Terra Prometida ou a entrada para o inferno? Fragmentos de suas memórias perdidas ainda queimam profundamente em seu chip. Seriam as memórias que ela percebe ecos de seu passado? Frau X, a misteriosa Panzerkanzler, supernova que possui 2 chips cerebrais. Em Marte, onde inimigos ainda mais poderosos aguardam, será Gali capaz de alcançar seu passado? Yukito Kishiro escreve a última parte de sua épica ficção científica, com uma impressionante imaginação. E que venha o Gun Mars Chronicle.